Glória a Deus. Você pode voltar lá e pegar os 2 sermões, né? Um sobre a primeira parte da invocação do reino, depois sobre o pão, o perdão e o livramento. E também os 10 mandamentos nós vamos dividir em 2 sermões. O decálogo, com 10 mandamentos, 10 palavras, 10 logos, palavra, né? Ou seja, as 10 palavras de Deus para o seu povo, Israel. E a gente entende, nós temos esse entendimento de que Deus tem uma aliança com o seu povo. E o povo de Deus existe muito antes do início que a gente supostamente dá à igreja ali em Pentecostes. Israel é a escritura inteira. E Jesus encarna o papel de Israel como povo sacerdotal de Deus. E ele se torna o nosso sumo sacerdote. E ele diz, olha, eu sou o verdadeiro Israel. Eu sou a videira verdadeira. Quando ele está dizendo isso, o povo judeu entendia muito bem o que ele estava dizendo. Porque eles sabiam que Israel era a videira. Então assim, ele falou, eu sou a videira verdadeira. É quem está comigo que quem foi batizado em mim, quem foi sepultado em mim, quem foi enterrado dentro de mim, é povo de Deus. Porque o povo de Deus não é feito por genealogia, não é feito por ser parente de Israel, é por ser parente de Jesus. Até porque tudo que veio antes dele era simplesmente sombra dele. Ele era o cordeiro perfeito para o qual os sacrifícios antigos faziam referência o tempo inteiro. Ele é o sumo sacerdote, do qual o sumo sacerdote de Israel era uma sombra. Tudo era sombra dele o tempo inteiro. Inclusive o próprio templo era sombra de Cristo, que ainda viria. O caminho que o sacerdote faz dentro do templo forma uma cruz ali quando ele faz tudo. E está tudo apontando para Cristo. Por quê? Porque Cristo é o templo. Cristo é a videira. Cristo é tudo para nós. Você crê nisso? Então, quando Cristo é tudo, é através dele que nós nos tornamos agora povo de Deus. Inclusive, ele é a própria palavra de Deus. Ele disse, o pão vivo que desceu do céu. Em Apocalipse nós temos que Jesus é a própria palavra de Deus. João nos ensina que o verbo de Deus, o logos, ali a palavra usada é logos, né? Que é mais do que palavra, né? O princípio racional de todas as coisas. Esse logos se fez carne e habitou entre nós. Caras, eu estava estudando um pouco de filosofia algumas semanas atrás. Eu estava olhando assim a importância do logos dentro da filosofia grega. Isso era pesado demais. Logos era o princípio de significado de todas as coisas. Logos é a racionalidade que existe por trás do mundo todo. Então, quando eles olhavam para o mundo, eles viam que aquilo se adequava a categorias racionais que existiam na mente humana, enquanto eles refletiam sobre o mundo. Então, adequatio rei et intellectus, né? A adequação das coisas ao intelecto era o que eles davam o nome de verdade. O que é verdade? Verdade sobre uma coisa é quando ela se adequa ao intelecto, né? E assim nasce a ideia de verdade dentro do mundo grego. É claro que quando nós olhamos para a Escritura, para o Evangelho de João, de repente nós vemos que a verdade é mais do que a adequação das coisas ao intelecto. A verdade é viva. A verdade é relacional. A verdade está em relações corretas com as coisas. Quando encontramos a Cristo, nós encontramos o sentido de tudo. O sentido da nossa existência está nele, que é o verdadeiro Logos. O princípio, não só o princípio de racionalidade do universo, mas ele é aquele por meio de quem o universo todo foi criado. E tendo ele criado o universo, quando nós o encontramos, cara, isso é tudo.
Eu estava discipulando uma pessoa uma vez que estava viajando assim por tudo quanto é religião e falando, é porque eu sou a pessoa assim da verdade, eu estou o tempo todo em busca da verdade e tal. Eu falei, cara, eu elogiei por essa busca da verdade, isso é muito bom, né? Mas eu falei com ela, e se eu te dissesse que tudo que você procura se encarnou, toda a verdade do universo se encarnou nessa folhinha, tinha uma folha em cima da mesa por acaso, se encarnou nessa folhinha aqui. Você ia continuar buscando isso? Todos os lugares? Ou você ia se dedicar a conhecer e se relacionar com essa folhinha? Imediatamente ela disse, essa folhinha, com certeza. Descobri que era ela. E aí eu disse, cara, o livro de Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15, diz que tudo subsiste, né? Ali está falando simistém, uma palavra meio parecida com sistema, né? Tudo nele, Cristo. Ele é a verdade sobre todas as coisas. Meu irmão, a verdade sobre o mundo, o Logos, é relacional. O Logos é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Mais do que isso, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por... Amém? Aleluia. Verdade é Jesus. Verdade pessoal. Eu disse isso todo para lembrar para vocês que as 10 palavras foram dadas para o povo de Deus. Os 10 mandamentos. E se é para o povo de Deus, é para todo o povo de Deus ao longo de toda a história e é para nós também. Lutero ele dizia que pecado é transgressão dos mandamentos. Todo pecado é transgressão dos mandamentos de Deus. E as 10 palavras resumem todo o resto dos, se eu não me engano, 600 e cacetada de mandamentos que existem, né? Depois do 10º tem um monte assim, né? Mas os 10 são a cabeça de todos esses. E eu queria chamar a atenção para algumas coisas relacionadas a esse mandamento. Aos 10 mandamentos. A primeira delas é que ela começa falando de amor. E ela termina falando de amor. De uma relação amorosa com Deus. Eu sou o Senhor teu Deus que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, vocês não vão ter outros deuses além de mim. Ou seja, eu sou o Deus do seu amor. Me ame, anda comigo. Né? Em outro lugar ele vai dizer, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Né? E posteriormente os rabinos acrescentaram com todo o seu entendimento, com todo o seu intelecto. Bom, é engraçado porque quando Jesus vai falar isso depois ele usa essa parte, né? Com todo o seu entendimento também. Jesus levava as tradições ao longo dos tempos como uma coisa importante. Né? Bom, quando os mandamentos são fechados, né? Primeiro ele fala de alguns mandamentos relacionados a Deus, né? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Foi assim que Jesus resumiu os mandamentos, certo? E olha como é que os mandamentos são. Não terás outros deuses além de mim. Não façam imagens de mim. Né? Não tomem o meu nome em vão. Está relacionado tudo com Deus. Honra teu pai e a tua mãe. Aí começa a relação com o próximo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Olha como é que termina. Quando o apóstolo Paulo fala dos mandamentos, lá em Romanos, capítulo 7, ele vai retomar o não cobiçarás, como se isso resumisse os mandamentos. Mas é porque para aquele povo resumia mesmo. Se a lei não dissesse não cobiçarás, eu não conheceria essa cobiça. Ele fala desse jeito, né? Mas olha que interessante. Cobiçar é desejar alguma coisa. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, o que fecha os mandamentos está lá no interior. Jesus também interioriza esses mandamentos. Ele fala, olha,
sei lá, a Bíblia está dizendo, gente, que você não deve adulterar. Mas aquele que olha para uma mulher com intenção impura, ele já cometeu adultério com ela. A Bíblia fala para você não matar, mas aquele que odeia o seu irmão já é um homicida. Jesus está o quê? Interiorizando os mandamentos. Não é que ele está fazendo uma coisa nova. O lance é que isso já estava lá na lei. Termina com essa questão do amor. Não deseje contra o teu próximo. Na verdade, quando a gente fala de 10 palavras, as principais ali são só as iniciais mesmo. Ó. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Ou seja, não desejarás nenhuma dessas outras coisas. Ou seja, não cobiça contra o teu próximo, não cobiça contra Deus. Isso resume, isso dá um nó, né? O pessoal da costura aí sabe como é que funciona, né? Você faz toda uma costura maravilhosa, mas ela precisa ter uma, como é que chama? Ponto? Arremate. Tem um arremate no final. E Deus arremata os 10 mandamentos com a cobiça, ou seja, com o desejo. Gente, o melhor para vocês é, antes de qualquer uma dessas coisas, antes de deitar-se com a mulher do teu próximo, antes de você tomar algo do teu próximo, olha, nem cobice. Tá entendendo? Não deseje. É aí que Jesus internaliza, ele está puxando daí, não cobice as coisas. Tá? Então, nós temos aí um mandamento que começa e que termina no desejo por Deus, no amor por Deus e o amor pelo próximo o tempo inteiro. Eu não vou ter outros deuses além de Deus, a não ser que eu o ame de verdade. Porque se eu não amo a Deus, eu vou ter outros deuses, né? Eu posso fingir, ou talvez forçar-me religiosamente a servir somente a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, somente a Trindade. Mas isso vai ser um amor forçado e isso não existe. No fundo, eu amo somente a mim mesmo. Quando a gente analisa o coração, quando você passa a régua do coração, meu irmão, aí nada fica em pé. Esse é o lance. E é interessante porque esses mandamentos são bons, são justos. De acordo com o apóstolo Paulo, nós lemos aqui, a lei é boa. O mandamento é santo, justo e bom. Olha que doido. Santo, porque vem de Deus. É justo, porque trata-se da justiça de Deus para os homens. E é bom. Mas como é que pode ser bom esse trem que massacrou tanta gente? Né? Às vezes a gente fica com uma relação tão odiosa em relação à lei. Mas é porque isso vem de uma compreensão dentro do protestantismo, ou de algumas tradições protestantes, que nos ensinam assim, a odiar o Velho Testamento, a odiar a lei de Deus, como se ela estivesse em conflito com a graça de Deus. Realmente, não é pela prática da lei que você é salvo, tá? Mas a lei não é contra a graça. Tem gente que coloca a lei ali contra a graça, e aí o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ô Jaime, mas isso não está escrito na Bíblia, lá em Romanos? Está. Mas sabe o que é fim? A palavra fim ali é telos. A palavra grega ali para fim é telos. Sabe o que é telos? Sentido, propósito. Ou seja, a finalidade, o propósito, o objetivo da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Cristo, aí isso faz sentido, porque Cristo é o próprio Logos de Deus. Cristo é a lei encarnada, que era chamada pelos judeus de Torá, ou seja, os princípios de Deus. Ou seja, imagine se todo o princípio de Deus, com os quais a gente deveria viver em harmonia, num mundo criado por Ele, e que se desviou, e aí Ele promete novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. O que é a justiça? A harmonia com toda essa lei, com toda a vontade de Deus. Imagine se tudo isso se resumisse, se encarnasse numa pessoa, e se tornasse homem, se tornasse um de nós.
meus irmãos, é isso que aconteceu através de Jesus. Jesus é o centro da lei. Eu gosto do The Chosen porque tem algum momento que alguém fala, mas você está, como é que é? Você está obedecendo a Torá, a lei. E aí ele vira e fala, eu sou a lei de Deus. Eu sou a Torá. Alguma coisa assim. Eu sou a próprio mandamento. Aquilo ali deixa o fariseu escandalizado. Mas é isso que Jesus está dizendo o tempo inteiro. A nossa relação com a lei não pode ser uma relação de observação, aí eu pratico, e aí Deus me recompensa com a salvação. Não funciona desse jeito. Precisa ser, do início ao fim, uma relação de amor. Eu preciso aprender a amar a Deus. E quando eu amo, eu não tomo o seu nome em vão. Eu não faço aquilo que ele não gosta, de resumi-lo, por exemplo, a alguma figura humana, animal, ou, enfim, imóvel aqui dessa terra. Não. Eu aprendo a amá-lo. A lei de Deus é a respeito do amor. E eu quero te dizer mais uma coisa. A lei de Deus não é uma privação da sua liberdade. Antes, ela é o contexto da sua liberdade plena. Ela é o contexto de uma liberdade verdadeira, de uma liberdade efetiva. Você conhece as regras do violão? As regras musicais? Quem é que foi alfabetizado musicalmente? Conhece partitura? Tem algumas pessoas aí que conhecem. E tem aqueles que conhecem assim, igual eu, né, de ouvido. E tem gente que aprendeu mesmo na escola o rolê, né? Aprendeu ali as partituras e tal. Eu nem sabia que Brian sabia, agora eu tô com vergonha. Pois é, tem gente que é alfabetizado musicalmente. Se você não souber as regras musicais, você consegue executar a música? Consegue? Não tem jeito. Se você não souber as regras de um piano, de um teclado, você é livre diante desse teclado aqui? Você pode até dizer assim, não, eu sou livre para fazer o que eu quiser aí. Eu pego e faço qualquer coisa. Pois é, então pegue e faça qualquer coisa aqui na hora do louvor. Vê se vai ficar legal. Não funciona. Mas se você sabe as regras, aí você é livre diante do teclado. Você está entendendo? Quando você sabe as regras de um violão, você é livre diante de um violão. Porque aí você toca ele, certo? Quando você conhece as regras da vida, da humanidade, aí você toca ela direito. Está entendendo? Porque tem sentido, existe um logos. Se o mundo não tivesse sentido e significado, aí sim, a filosofia correta seria niilismo mesmo. Vive de qualquer jeito, tanto faz. Faça o que quiser, pois é tudo da lei, né? Era assim que se ensinava. Pois é, mas nem tudo é da lei. Quando a gente leva a sério que nós cremos em um Deus Pai Todo-Poderoso, que é criador do céu e da terra, e que criou tudo por meio de Jesus Cristo, que esse mundo tem logos, tem telos, tem significado, aí eu já não posso me relacionar mais com esse mundo de qualquer jeito. Eu já não me relaciono mais com a vida de qualquer jeito. Eu não me relaciono mais com a economia de qualquer jeito. Eu não me relaciono mais com a sexualidade de qualquer jeito. Porque tudo isso é sagrado. Eu não me relaciono mais com o próximo de qualquer jeito. Eu fico preocupado se eu vou ofender ao meu próximo, se esse passo que eu estou dando está destruindo a vida do outro. Você não faz a vida simplesmente como um animal, cuja regra é simplesmente uma, a que os piores filósofos têm nos direcionado a ela, né? Fuga da dor e busca do prazer. Isso é simplesmente animal. A natureza humana, carnal, é simplesmente animal. Está entendendo? A lei de Deus, ela vem para resolver aquele problema que o apóstolo Paulo está colocando lá. Assim, quando quero fazer o bem, encontro esta lei. A lei de que o mal reside em mim.
Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas aí, quando eu vejo os meus membros, eu estou vendo outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Quem me livrará desse corpo de morte? Graças a Deus por Jesus, o Messias. Graças a Deus por Jesus Cristo. Ele me livra desse corpo de morte. Ele é a nossa ressurreição. Ele é a nossa vida. Tá entendendo? É a continuação daquele texto que diz que a lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom. É por meio de Cristo que a minha vida pode se harmonizar novamente com a vontade de Deus. Os mandamentos. Alguns dizem, não, mas a lei tem a ver com amor. Resume ao amor. Eu não gosto de lei, não. Eu gosto só da questão do amor. Mas o lance é que nós vivemos num mundo tão perdido em relação ao amor. A palavra amor se tornou tão sem significado, tão perdida, que hoje em dia você tem que voltar lá. Porque se o amor é o resumo da lei, né, você há de convir comigo que quando você quer entender o que é o amor, você precisa voltar lá na lei. Porque não é simplesmente amor, como se tem defendido o amor livre hoje, né, dizendo que é uma opressão essa história de monogamia, de fidelidade. É uma opressão. Como assim eu não posso deixar o meu marido ficar com outras pessoas e ser feliz? Eu estou indo contra os desejos dele. E assim eu estou prendendo ele a ficar somente comigo. Isso é inaceitável. E vice-versa. Como posso deixar a minha mulher presa somente a mim? De jeito nenhum, né? E isso tem se construído assim como um significado de amor, um novo significado de amor, que é o amor supostamente livre. Embora assim, de gabinete, de amizades, enfim, de conhecer pessoas, eu nunca vi uma experiência que deu certo. Talvez você conheça alguma que ainda está aparentemente dando certo. Mas normalmente, meu irmão, isso aí acaba em crime passional, acaba em alguns outros tipos de problemas. Teve um que chegou no gabinete pastoral com o pastor Geraldo e falou: pastor, ela me traiu com a mulher que a gente ficava junto. Eu falei, como assim ela te traiu com a mulher que ficava junto, cara? Vocês estavam juntos, era um trisal, não era? Era, mas aí era só junto comigo. Aí depois eu cheguei, fui no banheiro, quando eu voltei ela estava com a outra. Sozinha. Isso é inaceitável. Triste, né, irmão? Isso, olha, isso bate no coração, dói. Não faz sentido. O significado de amor hoje está se perdendo. Aí às vezes a gente precisa voltar para a lei e começar a entender, o que é o amor aí? Aí quando você volta lá na lei de Deus, você vai entender, né, que o homem que estiver com uma mulher, ele deve se responsabilizar socialmente por ela, ele deve se casar com ela. Porque não faz sentido nenhum a pegação e ficar com todo mundo. Tá entendendo? A lei de Deus é um caminho para que você possa viver uma vida plena. Liberdade não é liberdade de, é uma liberdade para. Se os sequestradores te pegarem por aí e amarrarem suas mãos e os seus pés, aí não conseguiu lá a recompensa que eles queriam, aí fala, vou matar não, vou deixar livre na estrada. Aí te soltam no meio do nada, no meio do mato lá, preso com as mãos para trás e os pés para trás. E aí vira para você e fala, você está livre. Pô, você está livre da gente, mas você está livre para andar? Não tá. Você está livre para procurar socorro? Não tá. Tu vai morrer ali preso. Tá entendendo? Isso não é liberdade. Ser livre de não é necessariamente ser livre para. Ser livre para é ter condições de fazer alguma coisa. Ser livre diante de um teclado, ser livre diante de um violão, é se submeter às regras musicais, às regras específicas de um violão, às regras específicas de um teclado, da bateria e tudo mais. E diante de Deus é a mesma coisa. Ser livre diante da vida é aprender a liberdade que Deus nos dá. E a lei não é sobre privação, é sobre liberdade. E ela começa assim.
Olha como é que começa o mandamento, né? Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, eu sou o Deus que liberta. Eu sou o Deus que tiro vocês do Egito antes de qualquer coisa. Veja, ele não está dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te dei as leis, e aí quando vocês cumpriram, eu recompensei vocês com a salvação. Não. O Deus do povo de Deus, o Deus bíblico, é o Deus que salva primeiro. E depois ele te dá a lei, não para te privar, mas para que você possa continuar andando na liberdade. Está dando para entender isso? Ele está te dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Lá era casa da servidão. Lá era lugar de escravidão. Portanto, aí ele começa. Para que vocês permaneçam na liberdade que eu te dei. Para que vocês permaneçam na aliança. Para que vocês permaneçam na salvação. Primeiro, não tenha outros deuses diante de mim. Algumas traduções trazem além de mim. E é isso mesmo. Tem gente que confunde, acha: não troque de Deus. Não, se você não tem Deus, esse Deus que livrou o povo de Israel do Egito, conhecido, né, tradicionalmente como Yahvé, né, a palavra mais próxima do que o nome dele está escrito lá nas Escrituras. Se ele não é o seu Deus, então não faz sentido, você não estaria nem ouvindo esse mandamento. Mas ele está dizendo para o povo de Israel, um povo que acabou de sair do Egito, da escravidão, dizendo para eles: gente, outros deuses é pura escravidão. Vocês vão voltar para a escravidão de novo. Tanto que o povo de Israel, depois que se estabelece na terra prometida, começa a se prostituir com outros deuses. E aí a escravidão começa a voltar lá de novo. A opressão começa a se instalar. E como é que ela se instala? A opressão do rico contra o pobre. E aí precisa dos profetas chegarem e dizerem: maldito é esse que compra todas as terras em volta e que detém todas as coisas e escraviza as pessoas que moram ali. Olha que interessante. Esse que detém a propriedade privada dos meios de produção. A Bíblia já falava sobre isso antes. Olha, isso é errado. Tá? O povo de Israel vivia essas coisas lá desde o princípio, sabe? Deus está dando condições para uma vida social justa, plena, harmônica com a vontade de Deus, né? Então, assim, outros deuses começaram a trazer para eles opressão. Começou a trazer para eles, gente, para as crianças, uma opressão pior ainda. As crianças começaram a ser sacrificadas a Moloque, né, um deus que pedia sacrifício de crianças. E até um rei de Israel teve coragem de colocar o filho dele nas mãos quentes, que ficava um fogo pegando, e aí colocava-se a criança ali para queimar como incenso para os deuses, aí ela morria e aí ele oferecia como sacrifício. Pesado. Esses deuses pediam essas coisas. Os deuses representavam o povo de Israel coisas bem piores. Quando a gente pensa assim que quando o povo de Israel saiu do Egito, veio os 10 mandamentos e aí dali para frente a Bíblia estava escrita antes. Não estava. Sabe o que a partir daqui se começa a construir entre o povo de Israel? O Gênesis. O Gênesis capítulo 1 é um golpe nos outros deuses. Ele está dizendo: olha, os outros deuses são para nós opressão. Porque na filosofia mesopotâmica, lá na mitologia mesopotâmica, tinha essa ideia de um deus, de vários deuses, né, que foram criados e tal, e se originaram de alguma forma ali da terra e tal, e eles precisavam continuar existindo, queriam parar de trabalhar, aí eles criam um ser humano para poder trabalhar para os deuses. Mas como é que eles fazem isso? Eles pegam um deus chato lá, ruim pra caramba, um deus mau, matam ele com o sangue dele, né? Ele vai fazer os reis, a imagem e semelhança dos deuses. E com o que resta, ele faz os homens normais, os meros mortais, que não são homem, que não são imagem dos deuses. E com o resto que sobra disso tudo, ele faz a mulher.
Isso justificava uma certa opressão, a mulher era menor, né? E olha que interessante, a forma como se constrói o Gênesis capítulo 1 é um golpe fatal nessa mitologia, porque ele usa a própria estrutura dessa mitologia para falar, olha, no sexto dia, Deus pegou o homem, fez ele adormecer e tirou do seu lado a costela, né, e fez a mulher. Aí tem gente que olha para isso e fala, nossa, que linguagem machista e tal, né? Gente, naquele tempo, isso era subversivo. Você sabia disso? Ele está dizendo para uma população daquele tempo que considerava que a mulher era feita de uma coisa muito inferior ao homem, ele está dizendo que a mulher é igual ao homem, foi feita do mesmo material e ela foi criada pelo próprio Deus. Está entendendo? Aquilo ali está colocando a mulher em pé de igualdade com o homem. Os dois são sacerdotes de uma criação, de um templo chamado planeta Terra, que está sendo criado. Éden significa isso, né? Éden é uma referência ao planeta mesmo, à Terra. O jardim do Éden é o lugar onde homem e mulher foram criados. Quando outros deuses começam a entrar, essas referências começam a tomar conta do pensamento e opressões começam a acontecer. Deus está se colocando aqui como condição de salvação, de liberdade para o povo. Amém? Entre outras coisas também, né? Ele vai dizer, olha, Deus criou o mundo. Essas coisas que vocês veem no céu não são deuses. São lâmpadas que Deus colocou lá, de dia, de noite e tudo mais, né? O problema do ser humano não é que ele é azarado, porque na mitologia mesopotâmica a serpente chegou antes do homem na árvore da vida e comeu ela. E aí o homem ficou sem a vida eterna. Aí vai lá, o Gênesis fala, usando a mesma estrutura mitológica, e vai dizer, não, o problema do homem não é que ele é azarado. O problema do homem é que ele é negligente, ele é pecador, ele precisa de arrependimento. Ele comeu pecando, desobedecendo a Deus. O problema do homem é que ele desobedece os mandamentos de Deus. Ele foge da harmonia com a vontade do Senhor. Deus falou uma coisa, ele vai lá e faz outra. Esse é o problema da humanidade. É por isso que o homem é caído. Tá entendendo? Independentemente se você acredita que aquelas coisas são literais ou não, né? Se Adão e Eva existiram ou não, tanto faz. Mas esse texto está nos dizendo uma verdade, que é o problema, a miséria do ser humano, é essa desobediência. É sobre isso que Paulo está falando lá em Romanos 7. Essa é a nossa miséria. Nós precisamos aprender a negar a nós mesmos e fazer aquilo que é correto diante de Deus. Só que em Cristo a gente entende que nada disso nos salva, porque a gente sabe que a gente vai pecar mesmo. E que somente a graça de Deus pode nos salvar. É assim que ele se apresenta em Êxodo capítulo 20. Eu sou o Deus que salva. Antes de vocês fazerem alguma coisa que presta, eu salvei vocês. Eu sou o Deus que tira da terra do Egito. Eu sou o Deus que liberta da escravidão. Amém? Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Além de não misturar outros deuses e colocar junto comigo, que isso vai escravizar vocês novamente, e muitos hoje são escravizados, né? Por causa de deuses modernos, da beleza, o estilo de beleza moderno, escraviza tantas mulheres e tantos homens por aí. Gera bulimia, anorexia e mais um monte de coisa louca. O consumo, o sucesso, trabalho, que tanto de coisa. Pois é, são deuses modernos a que as pessoas se submetem e eles escravizam. O Deus eterno te convida a se libertar desses deuses. Não tenham esses deuses. Que nada seja incondicional para vocês, somente Yahvé, somente Deus. Somente a Trindade. Mas não transforme a Trindade numa imagem criada. Eu sou criador, eu não sou criatura. O povo de Israel, logo depois dos mandamentos aqui, eles fazem uma imagem de um boi. Boi representa a força. Elohim começa com a letra Aleph,
no hebraico, né? E Aleph era já uma letra inspirada no boi, né? Tem uns chifres ali e tal. Chifre significa poder. Então eles entendem assim, pô, Deus, força, Elohim, é boi. Pô, vamos pegar um boi porque isso representa, isso é o nosso Deus. E eles começaram a dizer, esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito, amém? Aí todo mundo, amém. Cara, isso é motivo para Moisés descer com as tábuas do mandamento e quebrar tudo no chão. E Deus manda ele subir lá de novo e contende com aquela galera ali. Misericórdia, ô povo difícil. Mas esse povo somos nós também. A gente sempre arruma outros deuses. A gente sempre pega a imagem de Deus, pega Deus, como ele se revela na Escritura, e transforma ele em alguma coisa que agrada um pouco mais o nossos desejos. Olha aí. Um Deus que agrada um pouco mais a minha visão progressista. Ou um Deus que agrade um pouco mais a minha visão conservadora. Não, Deus é assim, Deus é moral. Não, Deus é da liberdade, Deus não está nem aí para esses negócios de moral, não. Deus quer que todo mundo venha do jeito que está e fica do jeito que está e faz assim, assado. Não funciona assim, gente. Não é nenhum lado nem outro, não é nem libertinagem, nem legalismo. A lei de Deus é liberdade, ela é amor. Ele está te convidando, não submeta Deus a uma imagem. Tem gente que acha que até preocupado com imagem de escultura, e se esquece que ele também está transformando Deus numa imagem de alguma coisa. Ou transformando Deus num secretário que tem que anotar ali seus pedidos todo dia para realizar, porque você manda em Deus. Ó Deus, hoje eu quero isso, isso e isso. Ó Deus, abre uma vaga de estacionamento aí para mim. Ó Deus, cara, a gente não adora, né? Ou seja, a gente transformou a imagem de Deus em outra coisa que não é Deus. Um café. Isso também não é Deus. Não dá. E é claro, Deus está falando claramente, não pega imagens e fale que ela é Deus. Nem humana, nem do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Não diga que isso é Deus. Porque só eu sou espírito. A única imagem de Deus era o próprio ser humano, para começar. E depois vem Cristo, que é a imagem de Deus, a expressão exata do seu eterno ser. Se torna humano. Está entendendo? Jesus é Deus que se fez carne. É pecado você representar Jesus. Pelo contrário, acho que Jesus tem que ser representado de diversas cores, de diversos jeitos. Eu adoro, tem umas imagens ali muito legais, né? Jesus japonês, Jesus africano, Jesus indígena. Por quê? Porque quando Deus se encarna, ele encarna tudo que o ser humano é. Então preciso olhar para Jesus e entender que Deus veio abraçar a minha humanidade. Amém? É isso. Ele é a referência para nós, todos. E glória a Ele para todos sempre. Ele é a imagem de Deus. Deus não tem outra imagem senão Cristo. Amém? É sobre isso o mandamento. O mandamento não é sobre ter imagem lá de São Francisco na sua casa, mas pelo contrário. Né? Você tem uma foto das pessoas que você gosta e que te inspiram, é uma bênção. Né? Tem aquelas fotos ali atrás, aí deve chegar um monte de gente. Não terá as imagens, olha só, o pessoal. Não, o texto está dizendo, não as adorarás, não prostrem-se diante delas e tal. Elas não são os nossos deuses, tá? Nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo, é o Deus Pai e é o Espírito Santo, né? Que é um só Deus. Tá? Essas coisas, essas imagens que às vezes aparecem aí na parede ou uma escultura, alguma coisa, né? O texto bíblico não está falando a respeito disso. Amém? Dá para entender? Fica tranquilo? Acho que todo mundo aqui é mais tranquilo para entender isso. Depois ele vem com, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E cara, isso é diminuir Deus, igual quem faz uma imagem de Deus. Tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Ofender o nome de Yahvé. Sabe o que é isso? Modernamente. O que as pessoas fazem para tomar o nome de Deus em vão? Hoje é dia de votação. E muita gente pega o nome de Deus para poder fazer as pessoas votarem nelas.
Cara, isso é usar o nome de Deus em vão. Seja o nome de Cristo, o nome pastoral, o nome de igreja, o nome de Deus. Às vezes a gente usa o nome de Deus para poder atrair pessoas para o nosso salão. Graças a Deus, o salão do Bill não chama Salão Jeová Jirê, sabe? Mas tem gente que bota o nome de Deus ali, porque isso vai atrair o público evangélico. Você tem noção que você está usando o nome de Deus para se eleger? Ou para trazer pessoas para aí? Já teve político que o lema era Deus acima de tudo. Pô, comigo vai ser, né? Deus acima de tudo. Se você quer Deus acima de tudo, vota em mim. E aí, cara, teve gente dizendo pra mim assim, literalmente, velho, os outros votos são errados. O candidato de Deus é X, porque ele falou isso. Falei, mano, e você acreditou? É o Messias. Você acreditou mesmo? Às vezes eu falo algumas coisas ironicamente, né? A Priscila, amor, por que você comprou isso? Esse aparelho é ruim, sei. Eu falei, não, amor, mas tá escrito lá que é o melhor de todos na propaganda. Eu falei, você acreditou? Porque era a propaganda da coisa. Meus irmãos, hoje é dia de votação. Não vota porque alguém é crente ou porque alguém é pastor. Não faça isso não. Isso é bobeira. Porque as pessoas usam o nome de Deus para benefício próprio, tá? Não faça isso. Seja candidato da esquerda, da direita, do centro, independentemente disso. Nós precisamos levar o nome de Deus a sério. Tem gente que usa o nome de Deus para pegar pessoas. Tem gente que usa o nome de Deus para N outras coisas. Santificado seja o teu nome. Isso é o primeiro sermão da nossa série Alicerces. O nome de Deus é santo, gente. E olha só, lembra de uma coisa. O nome de Deus é invocado sobre você também. Quando você está fazendo coisa errada, você também está tomando o nome de Deus em vão. Sobre você foi invocado o nome de Deus. Quando você foi batizado em Cristo, agora você é cristão. Então não use o nome cristão para se eleger ou para ter algum benefício. O democrata cristão. Enfim, não dá, meu irmão, não dá. Não use esse nome cristão, porque você está usando o nome de Deus em vão. Se você é cristão, o lema da sua vida é morrer para você mesmo e viver para Deus. Por fim, o último mandamento que eu quero falar aqui hoje. Shabá. Lembra-te do Shabá. Lembra-te do dia de sábado para o santificar e o guardar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é sábado do Senhor. A palavra é Shabá de Yahvé. Shabá significa descanso. Basicamente, esse mandamento está dizendo, lembre-se do descanso. E por que esse mandamento foi dado? Você lembra que naquela época os deuses queriam descansar e eles criam os homens para trabalhar para manter a existência dos deuses? Naquele tempo já se tinha uma ideia de que eu tenho que trabalhar muito para ser alguém. O trabalho me dignifica, me torna um ser humano de verdade. O trabalho dignifica o homem, não está escrito na Bíblia, tá? Essa filosofia, né, workaholic. Gente, workaholic virou assim o Deus desse século. Nós temos lido um cara, e eu indico aqui para vocês também, né? Byung-Chul Han. Ele escreveu um livro incrível, que eu estou acabando de ler agora, se chama Sociedade do Cansaço. Cara, que incrível. E ele vai dizer, olha, a sociedade hoje não é mais aquela sociedade do vigiar e punir, que Michel Foucault escreveu sobre ela. Está todo mundo ali te oprimindo para que você trabalhe, para que você faça isso, para que você seja assim, para que você seja assado. Não. Hoje a opressão não vem de fora, ela vem de dentro. As pessoas se obrigam a trabalhar e elas se cobram porque não estão sendo produtivas. Veja,
O liberalismo econômico chegou num nível tão grande que ele lançou seus tentáculos para além do nosso corpo, ele entrou na nossa mente. E agora a gente se sente culpado se a gente pensa em descansar. A gente está o tempo inteiro querendo trabalhar, fazer dinheiro, porque esse é o sentido da vida, eu preciso fazer alguma coisa. Coitada, a Pri ficava lá cuidando das crianças, no final do dia ela estava mal, porque ela não se sentia produtiva, porque ela não tinha feito alguma coisa. Falei, amor, você está produzindo a coisa mais importante do mundo. Ela falou, eu sei disso. O problema é que o meu coração, o meu sentimento não sente isso. Olha como é que essas coisas se enraizam. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, ela nos liberta. Deixa a palavra de Deus entrar. Repita essa palavra todos os dias para você. Hoje soa nos nossos ouvidos, lembra-te do Shabá, lembra-te do descanso. Porque isso precisa ser lei. O povo de hoje, a sociedade do cansaço, o grande problema hoje não é a opressão, é o burnout. Não é porque te obrigam a ser isso e aquilo, não, tá todo mundo assim querendo produzir. Direita, esquerda, tá todo mundo querendo produzir na sua área, eu quero fazer, eu quero mais e mais e mais. E aí, por fim, o grande problema é TDAH, né? O problema é a hiperatividade. Ou seja, é atividade demais, eu necessito estar ativo o tempo inteiro. E isso adoece. E as pessoas só lembram de descansar quando adoece. Quando vem o burnout, né? O que eu faço com relação a isso? Obedece o mandamento, irmão, descansa. Ah, tem que ser no sábado? Não, irmão, a gente não é adventista, a gente não é judeu. O texto está falando, lembra-te do descanso. Se você não descansar, se você não para algum dia na sua semana para descansar, alguma hora no seu dia para descansar, você está desobedecendo a Deus. Você tem que entender isso. Coloque isso na sua agenda. Eu, como eu sou pastor e trabalho toda semana, então assim, normalmente eu saio do serviço 5h30 da tarde, vou trabalhando até lá para as 21, atendendo coisa de igreja, preparando sermão, fazendo isso e aquilo, né? Só que na sexta, às 18 horas, é o meu Shabá. Chegou às 18 horas, eu vou chegar em casa, vou ver televisão, vou tomar banho com os meninos, vou fazer qualquer outra coisa. Vou, enfim, tomar minha cerveja, vou pegar lá, vou descansar. É o dia do descanso. Os meninos falam, é o dia de relaxar, papai, vamos ver televisão. Aí bota aquele filme lá que eu gosto, repete os filmes, ou assiste um filme novo, alguma animação, alguma coisa. É o dia de descanso, meu irmão. E aí ele dura até o sábado, porque eu não tenho como ter um dia inteiro, né? Então eu pego lá de sexta às 18 e vou até no sábado às 18. E aí depois eu venho para cá fazer imersão, às 18h30. Aí eu já estou trabalhando de novo. Mas coincidiu, eu não faço isso porque é sábado, não. Eu faço isso porque foi conveniente. Teve um tempo que o meu Shabá era na quinta até sexta. Hoje é na sexta para sábado. Então assim, faça seu Shabá. Coloca isso na sua agenda. Tem o dia do descanso. Porque senão tu está desobedecendo a Deus. E, enfim, a consequência dessa desobediência vai ser seu burnout. Amém? Então vamos orar. Se levante. Pai, a tua palavra está aqui, Deus. Nos ensina a obedecê-la de verdade. A não ofender os teus mandamentos. A amar somente ao Senhor, ó Deus, de todo o nosso coração. Sê conosco, ó Deus. Tu és misericordioso. Tu és o Pai da misericórdia. O Pai sábio e amoroso. Instrui-nos através dos teus mandamentos. Por tua misericórdia. Fala com a gente, Deus. Nos perdoa por ofender a Ti, colocando outros deuses diante do Senhor. Levando o Teu nome em vão. Criando imagens de Ti que não são de acordo com a revelação que o Senhor nos traz através de Cristo. Imagens de um Deus tirano, ou de um Deus de hiperamor que supera o amor, que cria um amor
libertino. Perdoa-nos, ó Pai, por quando ofendemos ao Senhor, o 7º dia que o Senhor criou para descanso. Ensina-nos a encontrar nosso Shabá, nosso descanso em Cristo, acima de todas as coisas, porque Tu és o nosso descanso, ó Pai. E ensina-nos a viver o sacramento desse descanso eterno, em alguma hora consagrada para o nosso descanso nessa terra. Independentemente do dia, ensina-nos a descansar, Pai, e santificar esse descanso para a Tua glória e honra. Em nome de Jesus. Amém.